Hello Taxpayers, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio e hoje nós vamos falar da melhor forma e mais fácil e a melhor explicação de como funciona uma LLC. Então, se você gosta dos nossos vídeos, peço que você compartilhe, clica aí também para receber as notificações e também, se você não fez ainda, assine para o nosso canal, ok? Então, como funciona a LLC? Essa é uma pergunta muito comum que muita gente tem. E hoje eu estou aqui, como eu falo, mais um pouco arrumado do que alguns outros vídeos, mas é para lembrar que eu sempre gosto de fazer descontraído os vídeos, então geralmente é fora dos horários comerciais normais, pode ser fim de semana, e o importante vai ser o conteúdo. Então eu quero ter essa dinâmica mais laid back, como a gente fala em inglês. Então vamos lá para o que interessa. LLC. Muita gente tem dúvida de como funciona uma LLC. Tem pessoas que vêm para mim falando, João, eu abri uma LLC, qual é a tributação? O que eu tenho que fazer com a LLC? Então o intuito hoje do nosso vídeo é mostrar para vocês como que funciona uma LLC. Porque na verdade ela é como se fosse uma carta coringa no Código Tributário. Porque ela pode ser tributada de várias formas diferentes. E tudo vai depender de pessoas que tem a empresa ou também se você fez alguma eleição especial para a LLC. E é isso que vai contar. E hoje eu trouxe um quadrinho para vocês, para ficar mais fácil de explicar, e vocês vão entender através dele com a minha própria letra. Então, se tiver garrancho, que é a minha professora de primeira série, segunda, terceira e quarta, que me perdoe. Terceira, na verdade, foi minha tia, que foi minha professora, que está lá com Jesus, está no céu, mas ela me ensinou muito bem. Vamos lá. LLC pode ser tributada em 4 tipos diferentes de empresas, tá? Em termos gerais. Então, quando você abre uma LLC e você é o único dono, tá? O default, e a gente está falando de pessoas físicas por enquanto, tá? Depois eu vou explicar. Então, o default de uma LLC, se você é o único dono, você é considerado uma sole proprietorship, tá? O termo técnico de uma LLC que só tem um dono é disregarded entity. Por que o nome disregarded entity? O termo disregarded quer dizer que você disregard, que você ignora. Ou seja, no Código Tributário, quando você tem uma pessoa física que é dona 100% de uma LLC, eles ignoram a empresa e é como se você tivesse aquela atividade na pessoa física direto. Por exemplo, se você tem um imóvel e você compra o imóvel e coloca dentro de uma LLC e você é o único dono da LLC, é como se para fins tributários você fosse dono do imóvel direto. O que isso acarreta? Quando você vai fazer seu imposto de renda, essa atividade imobiliária você declara direto no seu imposto de renda, como se você fosse dono do imóvel na pessoa física, tá? Então você ignora que você tem LLC para fins de IRS, tá? Não é que você ignora a pessoa como uma pessoa jurídica, mas para fins de IRS. A mesma coisa como serviços. Vamos supor que você abriu uma empresa para dar consultoria e abriu uma LLC que você é dono 100%. Se você não faz nenhuma eleição especial que a gente vai explicar, é como se você fosse um autônomo e tivesse recebendo um 1099, que os americanos, para quem mora aqui, está acostumado com esse termo 1099, que é o formulário do informe, é um informe de rendimento para quando você faz algum tipo de serviço e é considerado autônomo ou um independent contractor. Então, se você tem a LLC e você é dono 100% e você faz algum tipo de consultoria, você declara como se você não tivesse a empresa, você está declarando toda aquela atividade no seu imposto de renda de pessoa física, tá? E pagando um imposto na pessoa física. Abrindo um parênteses aqui, vamos substituir essa pessoa por uma empresa. Mesma coisa, se você tem uma empresa e aí com essa empresa você abrir uma outra LLC abaixo dela, se ela é 100% dona, essa LLC é uma disregarded entity. Ela não existe para fins tributários, então toda a atividade dessa LLC é como se fosse a atividade do dono, tá? Então o dono declara como se ele não tivesse uma empresa, declara aquela atividade, seja imobiliária, seja serviço, seja venda de produtos, o que for, ok? Então aqui está a primeira definição e eu coloquei default. Por que default? Se você abre uma LLC e só é 100% dono, você não precisa fazer mais nada, esse é o tratamento que o IRS vai dar para esse tipo de empresa. Agora vamos supor que você abra uma LLC e você tenha um sócio, então tem que ter mais de uma pessoa, tá bom? Se a LLC tem mais de uma pessoa, eu coloquei aqui esse símbolo, né? Que alguns de vocês devem lembrar aí da escola, que tem que ser maior ou igual. Então, se você tiver 2 ou mais sócios,
e não fizer nenhum tipo de eleição especial, a sua empresa é considerada uma partnership, a sua LLC. Ou seja, para fins tributários, ela faz o formulário de partnership. Que eu vou escrever aqui para vocês, dar a dica. É o formulário 1065, tá bom? Então, se você tem uma LLC com 2 ou mais sócios, você é uma partnership e faz o formulário 1065. Cada um desses sócios recebe um formulário chamado K1, que é como se fosse um informe de rendimento, baseado na porcentagem que cada um deles tem de participação na LLC, nas atividades da LLC. O terceiro formato, e esses dois formatos aqui, eu vou colocar aqui e escrever para vocês, que é um election. E esse também aqui, election. Ou seja, você tem que fazer o pedido para o IRS que você quer ser tributado dessa forma. Então, uma LLC ela pode ser tributada como uma corporation. No caso aqui, seria uma C Corporation, que a gente chama aqui. A C Corporation tem um modelo, a gente pode ter um outro vídeo falando da tributação dela, mas é um modelo opaco, que a gente chama de blocker. A empresa paga imposto, caso tenha distribuição para o sócio aqui, ele paga imposto também, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. O importante aqui é lembrar que para você ser tratado, ter uma tributação de corporation, você tem que fazer uma eleição. Eu coloquei aqui uma election. Tá feio, mas é isso aqui. Election. Com o IRS. A gente vai falar de check the box em um outro vídeo. Então você pode eleger essa empresa para ser uma C Corporation. Só quem faz o imposto é a empresa e não existe um K1 como aqui no caso da partnership, ok? Então, nesse modelo aqui você pode ter 2 ou mais. Isso daqui não é out não, parece que eu escrevi out, né? Mas é 2 ou mais. Ou um ou mais sócios. Então não tem esse default da partnership, tá? Você pode ter um sócio só, um dono somente da LLC, fazer a eleição e ela pode ser tributada como uma corporation. E o último método, o tributário, né, vamos dizer assim, a última forma de você ser tributado se tiver uma LLC, é também através de um election, você pode ser uma S Corporation. Tá aqui, ó, S Corporation, tá? S de small. Não quer dizer que é small, na verdade é o Subchapter S do Tax Code, mas as pessoas acham que é porque é uma empresa pequena e não tem nada a ver, porque eu já vi S Corporation de faturamento de 200 milhões de dólares. Então o S é porque é do Subchapter S. Ela é tributada muito próximo do que uma partnership é tributado. Quem é dono de uma LLC, que é uma S Corporation, ou quem for dono de uma S Corporation, também recebe um formulário K1. Então a empresa não paga imposto, aqui também não paga imposto. Aqui na C Corporation quem paga imposto é a empresa. No caso da S Corporation é como uma partnership. Os donos recebem o K1 e eles declaram, baseado na porcentagem de participação na empresa, o lucro ou prejuízo no imposto de renda de pessoa física. Um ponto importante que eu trouxe aqui também não quer dizer out, quer dizer mais. Eita, garrancho. Um ou mais, então não tem a mesma situação que aqui. E a S Corporation, que é muito importante, não pode ter estrangeiros que não são residentes fiscais americanos. Então, eu coloquei aqui, ó, residentes, para você poder escolher o S Corporation somente para residentes fiscais. Então, aqui está, eu espero, a melhor explicação de LLCs para vocês que falam português e querem entender melhor. LLC pode ser o default com um dono, ela é uma disregarded entity. Se for pessoa física, a gente chama de sole proprietor, porque é como se fosse um autônomo. Se tiver 2 ou mais sócios, o default, sem fazer nada, vai ser uma partnership. E você pode ter a opção de fazer uma eleição, pedir para o IRS para você ser tributado como uma corporation ou S Corporation, no caso de residentes fiscais americanos. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Sigam aí seu CPA brasileiro e não esquece de compartilhar esse vídeo se vocês acharam que foi bom e interessante e educacional. E a gente vai ter mais e mais se vocês continuarem me apoiando nos vídeos, ok? Falamos em breve. Grande abraço!